Alton Greenbottle, um órfão que viveu nas ruas e teve de aprender a se virar sozinho. E ele descobriu a pior maneira de fazer isso. Apesar de não ser uma pessoa ruim, ele matava pessoas para conseguir roubá-las. E ao pensar que suas habilidades haviam se desenvolvido, seguiu o caminho para Valandor e começou a oferecer serviços a quem pudesse pagar. Foi preso muitas vezes, porém nunca ficava muito tempo na cadeia, pois suas habilidades lhe proporcionavam uma ótima fuga. E acabou ficando com uma fama muito ruim na cidade, a ponto de sua cabeça estar sendo recompensada. Ao saber disso, seguiu para Geld, uma cidade onde poderia começar uma nova vida. Mas no caminho conheceu um anão que se dizia chamar Elíadas, que também seguia a Geld. E a viagem apresentou muitos perigos que os companheiros passaram juntos, e ao chegarem em Geld, podiam julgar-se amigos. Tão amigos que o anão passou a acobertar os crimes de Alton em Geld. Afinal, como bom ladrão, ele não poderia desperdiçar suas habilidades para outras coisas. E no pouco tempo que passou em Geld, ele não perdeu tempo e fez muitos assaltos, chegando até a invadir a igreja de Pelor e roubar um amuleto de ouro puro com o símbolo do sol. Até hoje, a culpa nunca foi atribuída a ele, e sua amizade com Elíadas é muito valorizada por Alton. Ele é extremamente grato por ter acobertado todos os seus crimes. Nascido em Steam, Elíadas foi criado para ser um grande combatente, mas por acabar se desgarrando de sua família, acabou não seguindo por este caminho. Mas mesmo assim, sempre soube manusear o seu machado de guerra favorito. Sua família abandonou de sua companhia no momento em que seu filho se revelou dominante das artes mágicas e de dotes para o desconhecido. E foi então que sua peregrinação se iniciou de Steam até Geld, em busca de ampliar seu conhecimento e de expandir a sua influência. Toda a sua vida se dedicaria a isso, e seus feitos ainda assim seriam atribuídos a Moradin, o qual inspirou sua decisão. Enquanto caminhava a Engeldin, acabou esbarrando com um ser esguio de baixa estatura, o qual se denominava Alton Greenbottle. Ambos, depois de um longo esclarecimento, adquiriram uma amizade a qual se prolonga até os dias de hoje. Elíadas tenta a todo custo acobertar os crimes de Alton, o qual não é inocente, mas é o único amigo de confiança de Elíadas. Todo o conhecimento que o mesmo conseguiu durante sua viagem quilométrica acabou seguindo como motivação, já que seu sangue anão falava mais forte do que a dificuldade do caminho, e isso tornou Elíadas mais resistente e mais motivado a fazer feitos arriscados, mesmo que sua condição física falasse o contrário. Seu grimório com capa de javali foi obtido de um cadáver, o qual estava caído perto de um pinheiro, o qual ainda ardia em fogo. Mesmo com calor nos olhos, Elíadas se tentava meter a mão no corpo incandescente e puxar o grimório, o qual ainda se encontrava em bom estado. Muitos saqueadores tentaram roubar o aspirante a mago, mas nenhum conseguiu ferir ou roubar, já que o mesmo não se encontrava desarmado, e é claro que seu manuseio com o machado foi uma das únicas coisas que o ajudou em seu caminho. Talvez por intervenção divina, nenhum de seus familiares o procurou ou buscou saber notícias de seu paradeiro. O anão de olhos castanhos desapareceu da vista de sua família como faíscas de fogo em uma forja velha, e acabou sendo esquecido de tudo e por todos, os quais julgavam de sua família. A maior parte do tempo Elíadas dedica a observar e apreciar coisas do cotidiano, mesmo que isso não influencie em nada. Se fraco por bebida, se dá ao fato de histórico de sua família, a qual produz cerveja e outros derivados. Em questões culturais, Elíadas não se deu o trabalho de aprender tudo do seu povo, mas mesmo assim ainda consegue falar sobre o seu povo sem muitos problemas. Sua infância acabou recebendo a influência de seus familiares, e dessa influência gerou-se a personalidade de Elíadas. Elíada Gold Eyes, seu sobrenome se atribuía ao brilho inexplicável de seus olhos, os quais reluziam perante algo magnífico ou de origem mágica. Grande parte de suas histórias que envolviam grimórios ou itens de criação mágica despertavam grande interesse por parte de Elíadas, o qual buscava saber tudo sobre os objetos. Aaron viveu toda a sua vida na cidade de Geld. Ele não se lembra da mãe, do pai ou de qualquer membro da sua família.
pois ainda bebê foi abandonado em frente à igreja de Pelor, dentro de um cesto, e então os sacerdotes locais o acolheram e o criaram para servir a Pelor. Ele também não guarda nenhum rancor por ter sido abandonado, na verdade, longe disto. Ele se sente abençoado por ter a oportunidade de crescer em um local seguro e sagrado, e também ter sido instruído nas práticas da igreja. E talvez, por influência da igreja, ele tenha em si um senso de bondade e justiça muito forte. Não ficando quieto quando vê alguém numa situação injusta ou desleal, ele foi treinado para o combate pelos clérigos e escolheu a massa como sua arma. Atualmente, ele ainda vive em Geld, apenas seguindo os comandos de seus superiores. Arthur, um guerreiro divino de Irilidor, cujos objetivos e metas são claros e bondosos a cada flecha lançada. Ele usa seu arco de forma pacífica e gentil. Mas se por um acaso você for um representante do mal, o arco de Arthur com certeza irá te mostrar os outros caminhos. O caminho de luz, bondade e glória, ou o caminho de sua sepultura. Arthur, um jovem de infância conturbada, ele sempre tentava fazer o bem, mas não tinha as habilidades para isso. Ele não sabia lutar, usar espadas e nem mesmo defender-se com um escudo. Mas com o arco, a situação era completamente diferente. Seu pai, um guerreiro honrado que havia participado da grande guerra de Gudrun, e sua mãe foi morta por uma criatura maligna diante de seus olhos. Porém, depois de alguns anos, seu pai casou com uma outra mulher que era má e perversa com Arthur. Mas mesmo assim, ele não a odiava. Afinal, o coração de Arthur não era capaz de guardar o ódio. Anos se passaram, e um dia, seu pai estava sendo atacado pela mesma criatura que havia matado sua mãe. Ele não conseguiu ficar sem fazer nada e foi ajudar o seu pai. E o mesmo desferiu um golpe capaz de arrancar um dos tentáculos da criatura. Quando seu pai o viu, perdeu o foco do combate, avisando para Arthur correr. A criatura não perdeu tempo e desferiu o golpe fatal. E pela primeira vez em sua vida, Arthur sentia raiva. E como se fosse uma intervenção divina, uma luz emanava dele, enquanto ele pronunciava: "Enquanto o mal viver e pisar nessas terras, eu não me cansarei. Você cairá hoje, criatura maligna, e irá desfrutar do gosto vivo e radiante de minhas flechas." Arthur a atingiu em cheio, fazendo com que ela caísse imediatamente. Com o corpo de seu pai em mãos, ele jurou que iria expurgar o mal de todo o mundo. A floresta próxima a Irilidor é um local temido por vários. Para os moradores, lendas de cultos e tribos com atributos primais são comuns, ao ponto de serem usadas para assustar crianças. Mas a verdade é talvez mais corriqueira do que as próprias histórias. Existem tribos sim, porém menos monstruosas do que as lendas dizem. Caçadores, coletores, druidas e selvagens se misturam em pequenas comunidades que vivem ao longo do rio e na fronteira entre a floresta e as áridas planícies. Mozart é um destes selvagens que sobrevive através da caça e do predatorismo. Sua família é uma das que viveram a sua vida inteira nos arredores da cidade, vendendo carnes e couros para os moradores e depois sumindo no meio da mata com um pouco de lucro para eles. A única verdade para Mozart é a do caçador, que a terra e a natureza vão prover o que é necessário para sobreviver, desde que você se prove forte o suficiente para ser merecedor. Filho mais velho de um caçador, o pai tentou ensiná-lo a usar um arco, porém percebeu que as flechas não aproveitavam de sua enorme estatura. Mesmo jovem, seu corpo é grande e forte, atraindo atenção todas as vezes que visita Irilidor. Sua arma de escolha é um machado que lhe foi dado por ter sido fabricado grande demais por acidente. Considerando isso um grande presente, ele se considera amigo dos diversos mercadores da cidade, o que traz carne para a mesa dos ditos mercadores. Embora ele seja temeroso de sair de sua cidade natal, pouco a pouco a guilda mercantil de Irilendor tem sussurrado ideias na sua cabeça, a fim de contratá-lo como guarda-costas para as diversas caravanas que viajam em direção às outras cidades.
Devido ao sol das planícies onde ele costuma caçar, ele esconde o seu rosto e os ombros como uma capa de pano, podendo se assemelhar a um bandido para aqueles que não o conhecem. Sua pele reflete a sua vida constantemente ao ar livre, sendo clara, porém bronzeada. Ele próprio considera ter uma vida simples, mas recentemente teve a curiosidade atiçada pelas promessas dos mercadores. Tendo crescido em uma cidade considerada calma, Tatsumi sempre teve de disputar a atenção de seus pais com Aranil, seu irmão mais velho. Aranil era o primogênito e, como se isso não bastasse, ele era melhor que Tatsumi em tudo. Ele era mais alto, mais forte e mais popular na cidade. Em todas as brincadeiras e coisas do tipo, Aranil era sempre o melhor. E como se o destino fizesse questão de caçoar das pessoas, Tatsumi era sempre o último. Ele aqueceu apenas a sombra de seu irmão, ignorado por todos, família, vizinhos e até às vezes pelos amigos. Um dia, Tatsumi cansou de ser a sombra do irmão e decidiu explorar o mundo e conseguir grandes feitos, e também descobrir no que ele era bom, ou quem sabe até encontrar o seu verdadeiro lar. Porém, prometeu a si mesmo que voltaria para casa quando estivesse mais forte que seu irmão, e iria mostrar a todos que pode ser alguém.